pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Boss Sagrado. Meu nome é Priscila Mello e nesse canal eu falo sobre espiritualidade, autoconhecimento e trago relatos projetivos também. Hoje eu vou dar continuidade a mais um episódio do Pri Responde e lembrando que essas respostas são baseadas no meu conhecimento, não é a verdade absoluta e eu estou eternamente aprendendo, tá bom? E se você é novo aqui, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação para receber os vídeos que eu gravo toda semana e as lives que eu faço também. E no final desse vídeo, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, tá bom? E a primeira pergunta de hoje é do Alex Mello. Priscila, um ser trevoso pode planejar a reencarnação de alguém em alguma ocasião com objetivos antiéticos? Bom, Alex Mello, existe sim um planejamento dos espíritos trevosos para arquitetar esse plano desses espíritos reencarnar aqui no plano físico através de mulheres que não estão atentas a esse cuidado, estão com essas energias mais densas e por um descuido, esses espíritos trevosos aproveita para se utilizar dessas mulheres, para esses espíritos vir a reencarnar aqui no planeta Terra, para continuar com essa energia densa. E eu vou citar também um livro que é muito interessante da Alu Gamache, que ela fala sobre isso, se chama Plano Inverso, e você lê, eu indico você ler ele, você vai saber mais como tudo isso acontece. E existe, como eu disse, existe sim um planejamento desses espíritos que tem essa disciplina, essa organização como os espíritos da luz, tá bom? Agora a próxima pergunta é do André. Uma dúvida, no caso de desistir de uma reencarnação aos 7 meses de gestação, isso não gera mais karma? Não seria um tipo de suicídio? Essa pergunta do André está relacionada a um vídeo que eu gravei de espíritos que desistiram da reencarnação quando estavam no processo de gestação. Vou deixar o card aqui à direita para vocês entenderem melhor. E bom, André, no processo de reencarne, o espírito estava ainda vivenciando a gestação. Ele não respirou pela primeira vez. E quando ele respira pela primeira vez, ele assume a reencarnação. Mas claro que ele desistiu, houve um atraso na evolução dele, houve um atraso nos aprendizados que ele iria vivenciar. Então não foi um suicídio, e não foi um karma, mas gera um atraso na evolução desse espírito, tá bom? E a próxima pergunta é do Gilberto. Nas colônias, como é o controle do tempo? Por exemplo, lá tem os dias da semana, se contam as horas e minutos? Então me fale um pouco, por favor, desse tema e também sobre as diferenças do tempo da terceira para a quarta dimensão. Abraços! Olha, Gilberto, eu percebo quando eu vou para as colônias que o tempo lá passa muito rápido. E aqui no plano físico já é mais demorado. Mas eu não me atentei ainda a perguntar como que é essa relação de dias, de horas, como aqui no planeta físico. Por exemplo, quando eu saio em projeção astral, eu fico lá por horas, mas quando eu volto aqui para o corpo físico, parece que passou 5 minutos 10. Eu ainda não tenho esse conhecimento, como que funciona o tempo lá. E quando eu tiver mais informações, eu venho aqui para gravar um vídeo para vocês. Agora a próxima pergunta é do Cristiano. Ele pergunta aqui: Priscila, você já fez assistência em algum hospital extrafísico com orientação dos amparadores? Bom, Cristiano, eu já fiz sim amparo em hospital aqui no físico. Eu saí em projeção astral e eu fui ajudar pessoas que estavam desencarnando pelo Covid. Eu vou deixar aqui um card à direita desse relato, mas eu saí em projeção astral e ajudei nesse hospital, juntamente com os amparadores, tá bom? E a próxima pergunta é da Maria Lira. Quais colônias você já visitou? Bom, Maria, eu já
visitei algumas colônias. Já visitei a colônia das flores, que eu compreendi como que é o processo das pessoas que desencarnam pelo câncer. E essa colônia, ela é especializada para essas pessoas. É uma colônia muito linda, cheia de flores. Eu vou deixar o card aqui para você assistir esse relato. Eu visitei também a colônia Cristal, que eu trouxe vários relatos de pessoas que quiseram compartilhar a sua história quando estavam encarnados. Vou deixar também aqui o card com a playlist desses relatos. E visitei a última colônia, Amor e Caridade, que é onde eu vivi o período intermissivo. É o período entre vidas, que eu aprendi muitas coisas lá. É um relato muito emocionante. Eu vou deixar aqui o card à direita para você entender melhor. Então foram essas 3 colônias que eu visitei por enquanto. E a próxima pergunta é do Thales Trombeta. Oi Pri, você acredita ou já obteve a informação de algum mentor se é possível nós estarmos encarnados ao mesmo tempo em mais de um lugar, em mais de um corpo, de forma que nossa consciência pudesse viver mais de uma experiência ao mesmo tempo? Bom, Thales, essa informação eu não tive com nenhum mentor, mas eu vou falar da minha opinião, que eu acho sobre tudo isso. Eu acredito sim que exista vários universos. A ciência fala isso também. E nós estamos vivendo aqui um universo, mas tem a possibilidade de vivermos outra vida em outro universo, para acelerar a nossa evolução. Vivendo com outro corpo, com outro nome e tendo várias experiências diferentes. E só para complementar essa pergunta, você já ouviu falar do conceito alma grupal, que é uma alma que ela reencarna em vários corpinhos e cada corpinho está vivenciando experiências diferentes. E as pessoas falam muito sobre isso relacionado a animais de pequeno porte. E eu acredito que isso pode estar acontecendo com a gente a nível de multiversos. Então a minha opinião é essa. E a próxima pergunta é do Matheus Barreto. Pergunta: quando se sonha com alguém conhecido, encarnado, e se tem uma conversa com essa pessoa, essa conversa aconteceu mesmo? Pode ser que a pessoa, na mesma ocasião, tenha outro sonho diferente, mesmo participando do meu sonho? E se for alguém se passando por uma pessoa para conversar comigo, como saber? Obrigado pelo espaço. Bom, Matheus, existe a possibilidade de você encontrar essa pessoa no astral e ela voltar para o corpo físico e misturar formas mentais dela, onirismo, e ela não se lembrar desse encontro, como você vivenciou. Existe essa possibilidade, mas existe também a possibilidade de um espírito tentar te enganar, se passando por uma pessoa que você se conhece para induzir algo negativo em você. Vou deixar até um relato aqui no card à direita para você entender que o espírito tentou me enganar se passando pelo meu pai. E como eu consegui quebrar esse onirismo, quebrar essa falta de lucidez? Através do questionamento, através de olhar fixo nos olhos desse espírito. Então, dessa forma, você vai saber se aquilo foi real ou aquilo foi uma criação da sua mente, misturado com onirismo, com formas mentais. E, Matheus, pode acontecer também de você conversar com algum mentor no astral e a sua mente fazer essa associação de ver uma pessoa que você conhece e achar que é essa pessoa que você estava conversando no astral. Eu vou dar um exemplo. Você conversou com o seu mentor lá no astral e você admira aqui o Wagner Borges. Mas quando você volta para o corpo físico, você não lembra da aparência do seu mentor. A sua mente associa essa imagem do Wagner Borges e você acha que conversou com ele no astral. Então isso também pode acontecer, tá bom?
E a próxima pergunta é da Marinaide. Olá, Pri. Em todo desencarne tem uma equipe espiritual? Acabei de te ouvir dizendo que ninguém morre só. Um grande abraço. Bom, Marinaide, pelas minhas experiências de conversar com os espíritos no seu processo de desencarne e sair em projeção astral, sempre tem uma equipe espiritual ajudando nesse processo de desencarne. Mas os espíritos que estão naquele conflito, que estão apegados a vários sentimentos, têm a dificuldade de enxergar esses espíritos que estão ali para ajudar. Mas sempre tem, e os espíritos sempre ajudam todos no processo desse desencarne, tá bom? E a próxima pergunta é da Rose. Pri, boa noite. Eu me coloco à disposição todas as noites antes de dormir para ajudar no mundo espiritual, pois tenho grande desejo de ajudar. Tem algum conselho para mim, para que eu possa fazer? Beijos, parabéns pelo canal. Bom, Rose, o principal você já está fazendo, é se colocar à disposição da espiritualidade, para ajudar. E pode ter certeza que você está ajudando todas as noites, mas não está se recordando dessas projeções astrais. O que você pode fazer? Um conselho que eu te dou é trabalhar as energias, trabalhar sua lucidez durante o dia, se perguntar sempre, fazer questionamentos. Da onde eu vim? Para onde eu vou? Eu estou em projeção astral? Você olhar para suas mãos. Eu estou em projeção astral ou eu estou aqui no físico? Puxar seus dedos. Trabalhar essa lucidez diariamente. Trabalhar também a leitura antes de dormir. Ler bons livros de projeção astral 2 horas antes de dormir. Fazer uma alimentação leve. Trabalhar através da meditação. Fazer yoga. São alguns conselhos que eu posso te dar. E assim você vai fortalecendo a sua lucidez e vai rememorar suas projeções astrais. Mas pode ter certeza que você está ajudando toda noite, tá bom? E a próxima pergunta é do Jefferson Ribeiro. Você já teve alguma experiência extracorpórea com alguma entidade da Umbanda? Se sim, conta como foi. Bom, Jefferson, meu primeiro mentor era um preto velho e ele me ajudou muito nas projeções astrais. Eu aprendi muito com ele. Eu vou deixar até um card aqui à direita, como que eu vi ele a primeira vez. E eu já tive várias projeções com a Umbanda. Já fui levada em um terreiro de Umbanda que eu observei como que era feito o trabalho. E eles faziam esse amparo através da cura, de se utilizar de ervas para curar as feridas daqueles espíritos que eram trazidos para esse terreiro. Então foi uma experiência muito maravilhosa e atualmente a minha mentora é uma índia também que traz essa sabedoria de trabalhar com as ervas e me leva também em projeções astrais para aprender. Já tive também uma experiência com vários índios na floresta que trouxe esse trabalho também com ervas e me ajudou também a me curar aqui no plano físico de uma dor que eu tinha no meu corpo. Então foi alguma das experiências que eu tive. Então, Jefferson, da Umbanda que eu mais tive contato foi um preto velho, tá bom? E a próxima pergunta é do Rodrigo Serra. Não consigo ter projeção. Às vezes eu sinto que estou com o corpo dormindo e ao mesmo tempo estou acordado dentro do corpo. É estranho. O mais engraçado é que eu escuto o meu ronco e quando eu penso em tentar sair em projeção e acordo e o ronco vai embora. Observação. Minha esposa sempre falou que eu roncava e eu só fui acreditar depois de tentar fazer projeção. Bom, Rodrigo, a sua pergunta é muito interessante e eu tenho uma resposta muito legal para te falar. Você está quase tendo uma projeção astral. Vou te explicar. Você está com seu corpo físico ainda deitado na cama e seu corpo astral está acima do seu corpo físico.
Por isso que você está ouvindo o seu ronco. Você tem a impressão que você está dentro do corpo físico, mas você já está fora. Então, seu corpo físico está aqui, deitadinho, e você está acima do seu corpo físico, mas ainda está preso pelas energias. O que você precisa fazer? É um trabalho de movimentação de energias, de exteriorização, para que você consiga sair completamente do corpo físico e sair caminhando em projeção astral, porque o campo energético que está em volta do seu corpo físico está te prendendo ainda e você não consegue sair em projeção astral. Então, nesse momento, eu te dou uma dica, que você está ouvindo o seu ronco, começa a exteriorizar as energias para o seu corpo astral, para você conseguir sair e sair caminhando em projeção astral, tá bom? E a próxima pergunta é do LF8. Boa noite, Pri. Com o conhecimento que você tem, fale um pouco sobre o processo de desencarne ou passagem para o outro lado da vida. Se puder detalhar sobre a meritocracia desse espírito na passagem para o outro lado da vida, em outras palavras, uma pessoa que evoluiu espiritualmente, moralmente, ela ascenderá e no caso contrário também? Obrigado por responder desde já. Bom, não são os méritos que vão fazer essa pessoa ascender para a colônia espiritual ou descer para o umbral. É o estado de consciência que essa pessoa está no seu desencarne naquele momento. Porque se naquele momento ela estiver em desequilíbrio, com muitos apegos, mesmo vindo uma equipe espiritual e pode ter vários espíritos de acordo com o que ela fez aqui no plano físico, ela vai estar em desequilíbrio e não vai conseguir enxergar essa equipe espiritual. Então, é mais válido você se preocupar com essa lucidez, com essa consciência antes do seu desencarne ou até mesmo durante o desencarne, do que com os méritos. Isso que vai fazer a diferença na hora do seu desencarne, porque todas as pessoas são ajudadas no processo do desencarne, mas alguns espíritos trazem essa consciência e veem essa equipe espiritual, e outros estão em total desequilíbrio emocional, com muitos apegos e não conseguem enxergar e não conseguem ser ajudados, tá bom? Então fica a dica de se preocupar com a sua consciência, com a sua lucidez diante do seu desencarne, se preparar para isso. E não com os méritos, tá bom? E a próxima pergunta é: Pri, no seu relato sobre os espíritos que desistiram de encarnar, essa desistência não seria suicídio? Isso não levaria a consequências ruins? Bom, a resposta que eu dei para essa pergunta é a mesma que eu falei para o André. Então volta um pouquinho esse vídeo que você vai ouvir essa resposta. E não é um suicídio, você vai entender, tá bom? E a próxima pergunta é do Roberto Ligieiro. Pri, isso é muito bom para esclarecer muitas dúvidas a respeito das reencarnações. Por exemplo, um médico reencarnará outra vez como médico? Um cientista reencarnará outra vez como cientista? Um LGBT encarnará novamente como LGBT? Obrigado, beijão. Bom, Roberto, não. Há um planejamento encarnatório diferente a cada vivência, porque o intuito é que o espírito desenvolva moralmente e desenvolva seu intelecto também, com diferentes profissões. Se ele vir como médico em todas as suas encarnações, ele vai ter uma dificuldade de desenvolver, porque ele vai aprender só aquilo. Então, a espiritualidade faz esse planejamento encarnatório para o espírito desenvolver várias áreas da sua vida. Então, na próxima encarnação, o espírito pode escolher vivenciar uma experiência no corpo de uma mulher ou na próxima encarnação no corpo de um homem. O espírito é livre para conseguir evoluir nesse processo de reencarnações. O intuito é esse,
que ele expanda sua consciência e cresça com aprendizados e lições a cada encarnação, tá bom? E a próxima pergunta é da Mari Duarte. Pri, meu pai desencarnou em 2008. Em 2020, fiquei sabendo através de uma projeção que ele estava em zonas inferiores e era prisioneiro de entidades. Pedi ajuda num centro espírita muito conhecido de São Paulo. E os mentores da casa já tentaram tirá-lo de lá 2 vezes, sem sucesso. Eles mandaram que eu fizesse sempre o Evangelho do Lar, em intenção a ele, e diariamente enviasse boas vibrações. Faço isso há quase 2 anos. Essa semana abri a lucidez num sonho e me projetei. Como não sabia onde ir, chamei o meu mentor. Fui parar em um local estranho, de construção mal acabada, em que vultos me vigiavam. Então, finalmente vi meu pai. Ele não parecia ter plena lucidez da atual situação dele, mas me reconheceu e me abraçou. Ele então desmaiou nos meus braços e voltei para o corpo imediatamente. Gostaria de saber o que você acha dessa experiência. Outra coisa, ouvi uma vez num sonho na casa que minha mãe mora, mas eu não tinha lucidez. Ele parecia parapsicótico, ficava repetindo em looping: estou passando mal, eu vou morrer. Queria entender como funciona essa questão da pessoa desencarnada ficar migrando entre zonas inferiores e entre nós encarnados. Bom, Mari Duarte, eu achei muito interessante o que você relatou aqui, trouxe a sua experiência para nós, porque deu para perceber que os mentores te levaram numa projeção astral com o intuito de ajudar seu pai. E você fez um preparo antes, fez o Evangelho do Lar, começou a trabalhar suas energias e os mentores aproveitou dessa lucidez sua para ajudar seu pai. E você chegando nesse lugar, seu pai, ele oscilou a sua vibração e viu você, te reconheceu. E quando você conversou com ele, teve um momento que ele desmaiou nos seus braços. E pode ter certeza que ele foi amparado e ajudado nesse momento, porque antes você tinha sonhado com ele, que ele estava naquele sentimento de aflição, de medo, muito assustado. Então ele não estava ainda preparado para ser ajudado. E quando você saiu em projeção astral mais tarde, você ajudou ele. Então fique tranquila, pode ter certeza que ele foi levado para ser ajudado numa colônia espiritual. E para responder sua pergunta também sobre essa questão do espírito estar numa zona inferior e a pessoa encarnada aqui no físico sentir a presença desse espírito, é porque quando esses espíritos estão lá naquele sofrimento em zonas inferiores, mas se recordam de alguém que está encarnado, ele pensa nessa pessoa e vem para ficar do lado dela. Então, por isso que os espíritos migram de zonas inferiores para o plano físico, porque eles são livres e quando eles se lembram de algum ente querido, eles querem ficar perto dessas pessoas. E a pessoa que está encarnada tem aquela sensação de lembrar, de sentir saudade ou até mesmo sentir tristeza diante dessa aproximação desse espírito. Então é dessa forma que acontece, tá bom? E a próxima pergunta é da Marinaide. Obrigada por esse relato. Uma pergunta que talvez você ache graça. Você sentiu sede? Se ficasse muito tempo, sentiria fome e, consequentemente, precisaria usar o banheiro? Imagino que se há alimentos nas colônias, como esse que você visitou, eles têm outra forma de digestão? Obrigada se puder responder. Abraços. A Marinaide está falando de um relato que eu gravei, que eu fui até uma colônia, visitei a minha avó que desencarnou e nesse relato eu bebi um copo de água que tinha lá. Eu vou deixar aqui um card à direita para vocês assistirem. Eu achei muito interessante a sua pergunta e realmente, se eu ficasse mais tempo, eu sentiria fome, como já aconteceu
alguns relatos que eu fui visitar essas colônias, eu comi várias frutas, porque o corpo astral ainda traz aquelas informações do corpo físico, de sentir fome, sentir sede e de querer ir ao banheiro. Algumas vezes já aconteceu eu estar em projeção astral, sentir vontade de fazer xixi e eu não estar completamente lúcida e voltar para o corpo físico e perceber que eu fiz xixi na cama. É muito engraçado, mas é real. Então, quando nós vamos visitar essas colônias, nós trazemos esse resquício de vontades no nosso corpo astral. Então, é um trabalho que a gente precisa fazer para deixar de sentir essas vontades quando desencarnar. Então, é vivenciar esse processo, mas essas vontades ainda acontecem. Então, para deixar claro, os espíritos recém-desencarnados ainda continuam tendo essa vontade de beber, de comer, de ir ao banheiro. Então, com o tempo, eles vão perceber que não precisa continuar fazendo isso, mas é um processo, tá bom? Se ainda você não leu o livro Violetas na Janela, eu recomendo ler, porque traz essas experiências da Patrícia. É um espírito jovem que desencarnou e ela conta como que é viver em uma colônia espiritual. E ela conta esse processo que o espírito desencarnado continua tendo essas vontades físicas, mesmo já desencarnado. A próxima pergunta é da Célia Vieira. Priscila, eu gostaria de saber, eu trabalhei por alguns anos como médium de desobsessão. Quem se aproximava sempre era um espírito suicida. Eu sentia gosto de sangue na boca e a sensação que meu ouvido direito sangrava. Por muito tempo ele foi tratado, mas depois passou a me auxiliar quando alguma entidade sofredora se aproximava. Será que ele ainda se aproxima? Pois quando estou em perigo ou com alguma intuição, sempre sinto nesse ouvido, só que não mais com dor e sangramento. Uma voz de alerta. Será que é meu mentor? Bom, Célia, é normal você sentir essas repercussões porque você é médium e sente essas sensações do espírito quando você ajuda. E que bom que depois ele foi ajudado e está te auxiliando nesse processo. Quando você pergunta, quando vem uma intuição forte, um sentimento de alerta e questiona se é seu mentor espiritual, você precisa primeiramente ver a intenção desse auxílio, dessa intuição. E quando você se questiona se esse espírito é seu mentor, pode ser, mas lembrando que nós temos vários mentores e não é só um espírito, tá bom? Então pode ser que esse espírito continue falando com você, mas não necessariamente é só ele. Nós sempre somos ajudados por muitos espíritos. Bom, e essas foram as perguntas desse Pri Responde. Eu espero ter sido clara nas respostas. Se você tem alguma pergunta para fazer, deixa aqui embaixo nos comentários. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com os amigos. E eu quero te agradecer por você ficar até o final. Gratidão e até